Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre hidrostática. Nessa aula a gente vai fazer um exemplo de pressão hidrostática, de cálculo de pressão no interior de um líquido. É muito importante que antes de ver essa aula vocês assistam a aula de pressão hidrostática, onde a gente vê a teoria da pressão e a formulinha para calcular a pressão hidrostática. Bom, então olha só, vamos dizer que eu tenho um mergulhador aqui, tenho tipo uma piscina, um lago, alguma coisa assim. Eu tenho um cara aqui mergulhando a 10 metros de profundidade, vamos supor que ele está com equipamento adequado. Eu quero saber qual que é a pressão que esse cara está sentindo, a pressão que está atuando nesse cara. Basicamente, então, eu quero saber a pressão nesse ponto aqui. Vamos dizer que isso é o ponto A, sei lá. Eu quero saber a pressão no ponto A. Como que eu calculo a pressão no ponto A? Olha só, a primeira coisa que tem que pensar é o que está fazendo pressão nesse ponto. Se ele tivesse aqui em cima, a pressão nele seria a pressão atmosférica. Então, uma das coisas que fazem pressão no ponto A é a pressão atmosférica. Só que ele está aqui embaixo, então além do ar empurrando ele para baixo, existe essa coluna de líquido empurrando ele para baixo. Então, a pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais o que a gente chama de pressão hidrostática, a pressão feita por essa coluna de líquido. Para quem viu a aula de pressão de pressão hidrostática, a pressão feita pela coluna de líquido a gente calcula fazendo dGH, densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura dessa coluna que existe em cima do cara. Então, olha só, qual que seria a pressão ali no ponto A, onde está o cara? É a pressão atmosférica, que é 10 na 5, mais a pressão da coluna de líquido, mais dGH. Isso vai ficar 10 na 5, mais densidade da água, o exercício te disse que é 1000, a aceleração da gravidade é 10 e a altura da coluna de líquido é 10 metros, que é a profundidade que tu tá. Isso vai ficar, olha só, 10 na 5 mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 10 na 5, ou seja, 2 vezes 10 na 5. A pressão no ponto A é 2 vezes 10 na 5 pascais. Então, essa seria a resposta desse exercício. Reparem no seguinte, isso é uma coisa muito interessante que acontece com a água. Se eu tivesse aqui em cima, ou seja, na superfície, se eu estou parado aqui, a pressão que eu sinto é a pressão atmosférica, que é 10 na 5. Quando eu desci 10 metros na água, agora a pressão ficou 2 vezes 10 na 5. Isso quer dizer que descer 10 metros na água acrescentou 10 na 5. Eu já tinha 10 na 5 e agora eu estou com 2 vezes 10 na 5. Esses 10 metros de água acrescentam 10 na 5 pascais de pressão. Isso aqui é justamente a pressão da atmosfera. Isso é o que a gente chama de 1 atmosfera. Isso é um dado bem interessante para ter na cabeça, tá? Porque tem vários exercícios com água. Então vale a pena lembrar disso. Cada 10 metros que tu desce na água equivale à pressão de 1 atmosfera. Então se tu descer 10 metros na água, é que nem colocar outra atmosfera na tua cabeça. A pressão vai ser o dobro do que se tu estivesse ali em cima. É como se tivesse agora 2 atmosferas. Cada 10 metros de coluna de água equivalem a 10 na 5 pascais. Mas por esse exemplo era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.